Boa noite, amados, a graça e a paz. Quero abrir convosco o texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, a partir do versículo 8. A palavra de Deus diz assim: Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te insurjas como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. E estendeu-o diante de mim, e estava escrito, por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. E ainda me disse: Filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, ele me deu a comer o livro. E ele me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu então o comi, e na boca me era doce como o mel. Um texto paralelo a esse, no contexto neotestamentário, ou seja, lá em Apocalipse capítulo 10, no versículo de número 1, temos uma situação semelhante a um outro servo, agora João, e diz o texto que vi um anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como uma coluna de fogo. Ele tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, estendeu o esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz, como ruge um leão e bradou. Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes, e logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita sobre o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, e já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos servos profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se haja aberto. Na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me deste o livrinho. Então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O texto que nós abrimos de Ezequiel, ele encontra um paralelo em Apocalipse, e são situações em contextos diferentes, em tempos diferentes, mas o sentido é um só. Receber a palavra de Deus, homens chamados por Deus com um propósito. E Ezequiel, nosso primeiro texto que fizemos menção, ele é chamado para comer a palavra. Essa visão que se tem de um homem comer um livro é justamente o sentido de que ele deveria receber de Deus as palavras que procedessem de Deus. Que a palavra de Deus fizesse parte, fosse recebida e não simplesmente ouvida, mas a fundo deveria ser oferecida, propagada aos filhos de Israel, aos filhos de Deus. Ele, como profeta, poderia
eventualmente ouvir a palavra e guardá-la para si. E Deus diz para Ezequiel não se insurgir, não se levantar como a casa rebelde, como o povo rebelde, justamente porque, via de regra, este povo não atendia a voz do Senhor, ao contrário, se levantava contra o Senhor. E eu quero, em cima desse texto, muito embora seja uma situação bem específica, um homem que tinha um ministério profético, tanto este como também no caso de João, mas eu gostaria de trazer para nós, ou aplicar na nossa vida, esta palavra, porque da mesma maneira que Ezequiel é chamado, da mesma forma que João é chamado, todos nós também somos chamados. Pedro diz que nós somos chamados, nós somos escolhidos, somos eleitos, somos separados para proclamarmos as virtudes de Deus, o poder de Deus, daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Mas não é somente uma questão, no meu entendimento, para a nossa aplicação, de recebermos a palavra e buscarmos a palavra e, em posse dessa palavra, também sermos um instrumento de divulgarmos a palavra, de ensinarmos e de pregarmos a palavra de Deus àqueles que não a conhecem, especialmente com o propósito de ganhá-las para Deus. Acho interessante o fato de Deus dizer que Ezequiel deveria trazer essas palavras às suas entranhas. Diz o versículo 3 do capítulo 3 de Ezequiel: Filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Ezequiel, ele tem uma experiência de perceber que no seu paladar, na sua gustação, ele sente algo doce. E eu ouso dizer que, da mesma maneira que você pode ter duas experiências com um alimento que nutre o nosso corpo físico, você pode ter duas experiências também com um alimento que visa nutrir a nossa vida espiritual, a nossa alma, o nosso coração, o nosso ser. Colocar o livro na boca, a meu modo de entender, poderia representar um envolvimento com essa palavra a nível superficial. E engolir a palavra e trazer a palavra para as entranhas, de tal maneira que ele seja assimilado pelo organismo, da mesma maneira que o alimento, isso diz respeito a um envolvimento mais profundo com a palavra. Quando você, por exemplo, está num banquete, você está numa mesa e você vê algum alimento, você pode provar o alimento, e o fato de você provar, você pode sentir o gosto quando você tem um contato com ele na boca, mas você pode rejeitar, você pode cuspir fora, você não pode, de repente, por alguma situação, engolir. Então, quando o alimento ele se dá simplesmente num contato com o paladar, nós podemos dizer que você talvez sentiu o gosto, você pôde perceber alguma coisa, mas não passou a fazer parte da sua vida, porque não caiu, não entrou no sangue, a corrente sanguínea, não foi assimilado o nutriente. E a palavra de Deus na nossa vida, ela não é também diferente. Eu acho que da mesma maneira como esses homens que foram chamados para receber a palavra de Deus, não temos dúvida nenhuma que eu e você, que também fomos chamados por Deus, também somos convocados a recebermos a palavra de Deus. E esse envolvimento com a palavra de Deus não pode ser um envolvimento superficial, tem que ser um envolvimento profundo. A palavra, ela não pode estar somente a nível da audição. Por exemplo, você pode ouvir a palavra, você pode entender a palavra, você pode achar uma palavra muito bonita, mas você não viveu.
De certa maneira, a sua envolvimento, a sua relação, a sua experiência com a palavra está no nível somente do intelecto, do ouvir, do conhecer. Deus quer que a palavra de Deus não somente esteja na dimensão da audição, do ouvir, e pelo ter ouvido eu de certa forma conheço. Deus quer muito mais. Deus quer que a sua palavra ela seja ouvida, mas ela quer que a sua palavra desça ao coração, e ela quer que a sua palavra frutifique em nossa vida, que ela passe a fazer a diferença na nossa vida. O profeta Ezequiel, entendo eu, muito embora a Bíblia não diz, seguramente ele seria rejeitado se ele mastigasse e não quisesse engolir. A condição que Deus dá a ele é que ele tinha que trazer a boca, ele tinha que mastigar e ele tinha que trazer para as suas entranhas. A palavra, ela deveria descer, ela deveria fazer parte de uma maneira mais profunda da vida daquele que iria proferi-la. Nós, quando somos chamados por Deus, quando Deus nos chama, aliás, Deus já nos chama, via de regra, por intermédio da sua própria palavra. Quando nós somos chamados ao Evangelho, quando nós somos chamados a Deus, nós somos chamados por intermédio da sua palavra. Mas nós somos convidados por Deus, é a vontade de Deus, que a nossa vida ela cresça, que o nosso conhecimento a respeito de Deus, que se dá eminentemente através do conhecimento da sua palavra, também experimente crescimento. Deus não quer que nós nos tornemos meninos. Deus não quer que nós nos tornemos pessoas que não tenham efetivamente um conhecimento da sua palavra. Daí a necessidade do contato com a palavra, mas esse contato não pode ser superficial. Ele não pode se dar simplesmente no campo da audição. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos ser meros ouvintes. Nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. E é muito comum você saber de pessoas, e via de regra a gente fala sobre isso, é um dos textos mais conhecidos, onde nós sabemos de pessoas que talvez até conheçam a palavra, ouvem a palavra, mas a palavra, ela efetivamente não entra nas entranhas, espiritualmente falando, da pessoa. A pessoa, de certa forma, toda vez que ele tiver que praticá-la e ele não a pratica, ele está de alguma maneira rejeitando a palavra. Ele está colocando na boca e ele está cuspindo fora. Toda vez que nós, conhecedores da palavra de Deus, que ouvimos a palavra de Deus, então temos uma experiência superficial, mas no momento em que temos que praticá-la na nossa vida, especialmente diante de alguma circunstância específica, e nós dizemos, não, isso eu não vou viver, eu conheço, sei que é, mas não vou praticar. Nós estamos rejeitando a palavra, ou seja, nós não estamos, ou damos prova de que ela não faz parte, que ela não está no nosso coração, que não estamos apegados a ela e não estamos dispostos a viver. Amém? Temos que comer a palavra de Deus, temos que nos alimentar, por diversas razões. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele disse que é por intermédio da palavra de Deus que nós experimentamos crescimento. O mesmo apóstolo que disse que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, também diz que nós temos que crescer através do rico alimento. 1 Pedro capítulo 2 e versículo 2, que diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. Ele está falando evidentemente de uma vida espiritual. Quando nós nascemos de novo, quando aceitamos a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Espiritualmente falando, nós somos bebês. Nós estamos começando esse viver. E como uma vida que começa precisa de um alimento, nós espiritualmente precisamos também do alimento espiritual. Pedro chama de leite espiritual. Diz o versículo 2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por intermédio dele vos seja dado
crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Crescimento. De certa forma, esse crescimento envolve também aquilo que Jesus Cristo falou no Evangelho de João, quando ele está diante do Pai em oração. Lá em João capítulo 17, ele faz menção à palavra de Deus. Versículo 14, ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que tu o tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar-se na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é necessária no sentido, conforme falei, mais profundo, de envolvimento de entranhas. Ninguém pode efetivamente ter e sofrer uma mudança de vida se a palavra ela permanece no nível da intelectualidade, simplesmente do ouvir, do memorizar. Você já ouviu falar de pessoas que conhecem a Bíblia inteira e não vivem talvez uma linha do que conhecem, porque ela está no nível da boca, do superficial. A Bíblia diz ali no texto que quando Ezequiel colocou a palavra na sua boca, a sua boca ela parecia doce como mel. Tanto no caso de Ezequiel, quanto no caso do apóstolo João. Quando colocou a boca, era doce como mel. Mas quando cai na entranha, quando caiu no seu estômago, diz João, que ela se tornou amarga. E esses são os dois, talvez as duas situações distintas da palavra de Deus. Um que se dá com um envolvimento superficial, que muitas vezes por intermédio da retórica, da boa oratória, do bom português, da poesia, muitas vezes até pode-se fazer isso, e a palavra se tornar uma coisa quase romântica, e muitas vezes até choramos, nos alegramos diante de um texto, diante de uma palavra. Então ela é doce ao nosso paladar, é gostoso ouvir. Raras são, talvez, ou raros os textos, que podemos dizer que é ruim de ser ouvido, mesmo uma palavra que possa fazer menção da perseverança, de fidelidade, de amor, de santificação. Via de regra, ao se ouvir, parece uma melodia, gostoso ouvir, aplaude-se muitas vezes os discursos, as palavras, os sermões, mas quando nós vamos viver essa palavra, ou seja, quando ela tem que cair na entranha, quando ela tem que fazer parte da nossa vida, quando nós temos que viver na prática essa palavra, ela se torna amarga. Sempre será assim. Você ouvir falar sobre perseverança, glória a Deus, aleluia. E alguém vem e fala sobre perseverança. O Senhor estimula a sermos perseverantes. Os apóstolos falam sobre a necessidade da perseverança. E quando ouvimos essa palavra, nos sentimos motivados, sim, temos que ser perseverantes. E ela está no nível do ouvido, do ouvir, da compreensão. Mas quando ela cai no sentido da vida, ou seja, quando o alimento vai fazer parte da nossa vida, ele vai entrar no sangue e vai produzir até, quem sabe, mudanças em nosso ser por causa do nutriente que tem. Então aí é diferente. Aí chega no momento de sermos perseverantes diante das tribulações, diante das adversidades, diante dos nossos questionamentos, de não entendermos. Eu uso isso dentro da minha casa, eu uso dentro da minha família, eu uso dentro da igreja. Quantas vezes, talvez essa seja a palavra mais ouvida pelo pastor: pastor, por que isso acontece comigo? Puxa, eu estou triste, eu estou desanimado, parece que Deus não me ama, parece que Deus me abandonou. Mas você se alegrou quando foi pregado sobre perseverança? Quer dizer, ouvir foi bom, agora praticar é difícil. Sim, trazer a palavra para as entranhas é difícil. E aí muitas vezes ela se torna amarga. Você ouve uma palavra sobre perdão e você se alegra, você gosta,
você chora. Deus é maravilhoso. Puxa, perdão é uma coisa que Deus concede ao coração do homem. Essa graça de perdoar, sim. Ai, que maravilha, que palavra maravilhosa, é gostoso. No dia seguinte alguém trai você, alguém te machuca, alguém te ofende, e você diz, que difícil, coisa ruim, difícil essa palavra. Ela é amarga, perdoar é difícil. Se torna amargo. Normalmente é assim que sucede na nossa vida. Mas eu quero dizer que Deus, Ele é o mesmo que nos chama, é o mesmo que nos salva e é o mesmo que nos dá graça de vivermos a sua palavra. Esse talvez seja o grande diferencial dos filhos de Deus, dos discípulos de Deus, dos da multidão. Jesus sempre é seguido por discípulos e seguido por multidão. Você percebe, inclusive em alguns textos, a diferenciação. Jesus é seguido por seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Então o autor faz essa diferenciação. E você percebe na motivação. A motivação da multidão. Por que a multidão seguia Jesus? Curiosidade, interesse em receber cura, em ver sinais e maravilhas. A multidão seguia com essa intenção. Os discípulos seguiam Jesus porque queriam olhar para Jesus, queriam ver a vida de Jesus, queriam ouvir a sua palavra, queriam aprender dele, queriam estar com ele, queriam a sua presença. E a grande diferença, a meu modo de ver, dos discípulos de Jesus, dos filhos genuínos de Deus, para a multidão que muitas vezes se envolve com as coisas, com o culto, com a palavra, com os movimentos, está justamente nessa disposição de engolir a palavra, de trazer para a vida, de trazer para a entranha. Você pode ter certeza que não é fácil nós vivermos a palavra. Ouvir a palavra sempre é bom, especialmente quando ela está sendo ministrada por alguém que está inspirado por Deus. E quando se prega a palavra de Deus de uma maneira inspirada, muitas vezes você vê nas pessoas manifestações, você vê emoção, você vê sorriso, você vê lágrima, você vê glorificação. Mas quando essa mesma palavra ministrada, colocada na boca, experimentada nesse primeiro envolvimento, quando ela vai ser trazida para o estômago, então ela se torna amarga. E muitos seguramente vomitam, cuspem fora. Mas da mesma maneira como eu entendo que Ezequiel, ele não poderia fazer isso, e se ele assim fizesse, ele seria rejeitado como um homem de Deus, como um profeta. Assim somos nós. Jamais poderemos ser aceitos por Deus se a sua palavra efetivamente não fizer parte da nossa vida. Não interessa a nós sermos teólogos, sermos conhecedores, estudarmos toda a doutrina. Os maiores conhecedores das religiões, e não somente de Bíblia Sagrada, são pessoas muitas vezes que são ateus e conhecem tudo, talvez até mais do que muitos pregadores, mas não vivem. A relação, o envolvimento é muito superficial. Deus nos chamou para vivermos a sua